Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Destaque Show. E hoje em destaque estou aqui com Mário Pastore. Obrigado, Mário. Ô, amado, é muito bom, edificante estar aqui e agradeço aí o convite e procurei atendê-lo prontamente, né? Porque eu queria muito vir ao seu podcast. Tá? E você falou ainda que estava bastante cansado, né? Tô cansado, né? Foi um fim de semana com bastante trabalho, mas abençoado. Mas tô um pouquinho cansado, mas não desanimei. Vim com bastante amor e alegria para ter essa conversa aqui com você. Obrigado mesmo, Mário Pastore. Obrigado. E, gente, olha, o Mário Pastore, ele é músico, ele é cantor, né? E também cristão, evangélico. A gente vai bater um papo aqui em relação sobre essa questão, pastores, em relação, né, como é músico profissional, né, na área de eventos e também sendo cristão, os desafios que a gente sofre. E também vai ser interessante para muita gente que muitas vezes pensa que, poxa vida, será que eu como cristão só toco na igreja, só canto na igreja, né? E saber também que músico é uma profissão. Profissão, exato. E eu gostaria também, eu acho que para o pessoal também, te conhecer um pouco mais, aí você contar um pouquinho da sua história, como tudo começou, a sua trajetória até aqui. Bom, é claro que é certeza que foi algo que o Senhor colocou para mim desde que eu nasci. Que aos 5 anos eu já escutava os discos do Elvis, né? Eita! Gostava de assistir os filmes na sessão da tarde, Elvis, Mário Lanza. Meu pai, ele não foi um cantor profissional, mas meu pai veio da Itália com 21 anos. E o meu pai, tanto ele quanto a minha mãe, gostavam muito de música, né? E o meu pai cantava, inclusive nas festas da família. Todo mundo falava para ele assim: ô, Daniel, dá aquela palhinha, né, pra gente, canta um pouquinho. E eu me lembro muito bem, eu era criança, mas eu lembro, né, a memória, graças a Deus, boa, né? Tinha um cantor napolitano, chamava-se Sérgio Bruni. E o pessoal gostava, e ele cantava em napolitano. Então, Luna Rossa, cor escura, cantava as músicas do Sérgio Bruni, era a coisa mais linda. E eu, criança, vendo aquilo foi entrando assim no meu espírito, né? E aí eu me imaginava no palco, que nem o Elvis e tal, com o público. Comecei a cantar as músicas do Elvis e também no Mário Lanza. O Mário Lanza foi, para quem quiser colher informação, né? No YouTube tem muitos vídeos, né? O Mário Lanza foi chamado de tenor de Hollywood, né? Ele fazia muitos filmes cantados. O Elvis era muito fã dele, inclusive, tá? E o Mário Lanza, infelizmente, faleceu com 38 anos. Mas, para mim, foi uma das maiores vozes que o Senhor colocou na terra, chamava-se Mário Lanza. Eu, influenciado por Elvis, Mário Lanza, eu fui gostando de cantar, e isso não profissionalmente, mas aí eu cheguei aos 16 anos, eu comecei a querer fazer parte de uma banda, na época de metal, e eu respondi um anúncio de uma revista que chamava-se Rock Brigade, para uma banda chamada Titânio, e essa banda me chamou para fazer um teste, cantei lá alguns covers lá de bandas de metal, acabei entrando, e aí comecei. 17 anos eu já estava por diversas vezes cantando num bar no Jabaquara que chamava-se Rainbow Bar, em homenagem ao projeto do Rich Blackmore, né? Chamava-se Rainbow. E eu cantava na época tanto sons de outras bandas, covers, Sim, como nós tínhamos um repertório próprio em português, né? Comecei ali. E daí foi. Aos 23 anos eu gravei o meu primeiro registro em vinil com a banda Acid Storm. Saiu em vinil em 92. Não fiquei na banda por razões que pessoais, realmente, acabou ficando pessoal. Divergências, não musicais, mas pessoais, né? Porque, às vezes, uma pessoa
ela quer ter o controle das coisas e ela não se importa se você pode dispor do seu tempo em razão disso. Entendi. Então eu comecei a me incomodar com algumas questões e, né, acabei saindo da banda. Para não ficar brigando, discutindo, falei, ó, se do jeito que você quer para mim não tá bom, arrume alguém para cantar que do jeito que você queira, faça. Eu não vou fazer. Saí e eu fui indo assim durante os anos, gravando álbuns em bandas como vocalista convidado. Às vezes entrava para fazer parte de uma banda, gravava. E o estilo, desculpa cortar você, o estilo sempre é estilo rock? Sempre metal. Sempre metal. Eu gravei, os registros que eu tenho são todos com rock pesado. Eu tenho mais ou menos entre participações e discos somente com a minha voz, eu tenho por volta de 17 CDs aí por aí. 17 por aí. CDs de... Entre participações, também vídeos no YouTube, isso tem muita coisa, né? Tem bastante na época material. da pandemia aí os collabs, né? Fiz covers com o pessoal, fiz um monte de coisa. Então tem por volta aí mais de 20 registros aí gravados. Gravei também um DVD com um projeto que eu participei que tem vários cantores, cantoras, músicos gringos, enfim, que é o Soulspell Metal Opera. E mais ou menos por aí. Tem mais de 20 registros aí entre tudo isso que eu gravei. Tudo isso que você gravou. Rapaz, tem bastante aí. História. Graças a Deus, bastante história. E é interessante tudo isso, né? Como a questão, a influência musical. Você falou aí do seu pai, você falou da referência aí do cantor, em que você também se inspirou aí e vi cantar Elvis Presley, né? Quantos também, né? Já eu também gostava muito de ouvir e assistir os filmes. Mas então, aí chegou o momento que você, assim, se converteu. O momento que você teve... Tá. Bom, vou tentar resumir também, que são histórias tão longas, assim, cheias de detalhes, que se eu for falar, nós vamos ficar aqui até às 10, a minha esposa vai querer me bater, conheço ela. Ela está aqui, né? Ela está ouvindo, ela deve estar dando risada de mim. A Priscila. Eu comecei a ouvir a voz do Senhor um dia após o 11 de setembro. Foi uma coisa... maravilhosa, porque eu era totalmente confuso espiritualmente. Eu acreditava em... 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas. Na época, eu estava acreditando no espiritismo. E eu lia em vários livros que assim, a humanidade estava evoluindo. E a questão que eu levantei, que foi aonde Deus me respondeu, eu falei, como é que falam da humanidade evoluindo... E uns malucos aí pegam 2 aviões, enfiam no meio das torres, matam um monte de gente. Pai, o que é isso? Que fiz assim? O que está acontecendo? Que é uma isso? Tragédia. Uma tragédia tão grande. Eu acho que a humanidade nunca mais será a mesma depois disso. E olha, pastor, aí eu estava na Praça da Sé, tinha uma livraria que tinha livros de estoque, né? Então... livro que eu vi em banca de jornal, às vezes livraria que era mais de R$100 a 10. E eu bati o olho num livro, lá estava profecias, lendas, Nostradamus. Eu peguei, falei, nossa, eu vi esse livro há anos, era muito caro. Olha aqui, R$10, vou comprar. Comprei o livro, fui na Galeria do Rock, comprei CD, comprei jogo de videogame. À noite... depois que eu acabei minhas aulas de canto, eu já trabalhava com isso, jantei, de madrugada eu falei, agora eu vou ler o livro. Coloquei um refri ali, abri o livro, comecei a ler. Quando eu bati os olhos em Mateus 24, nessa hora foi algo que eu jamais vou esquecer, porque eu ouvi a voz do Senhor dizer, leia, é isso, filho, é isso que está começando a chegar no tempo final. Leia. Então havia lá. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Nação se levantará contra reino, contra nação, reino contra reino, mortes, pandemias, miséria. Eu falei, meu Deus. Aí o Senhor falou, este é o começo do fim. E aquilo entrou no meu espírito tão forte. E eu comecei a pesquisar. Então, de começo foram livros. Sim. E ali o Senhor falando comigo o tempo todo. Inclusive, o Senhor
me disse naquela época que o 11 de setembro era um grande sacrifício satânico planejado dentro daquele espectro político para abrir, para poder, influência e riqueza entre eles. E a violência iria triplicar no mundo, porque havia sido aberto um portal de demônios. Foi isso que o Senhor me disse na época. Olha, você falando assim, apesar que depois a gente vai até pegar na continuidade, né, do nosso papo, em relação a essa coisa profética, né, também. E a gente aqui, você contando de tudo isso, e através dessa tragédia tão grande mundial que parou o mundo, parou o mundo, ninguém esperava que aquilo, né, poderia acontecer de uma forma tão assim, uma forma tão que pudesse tão assim inesperada, né, uma coisa totalmente atípica. E aguinha aí para que a gente, né, o papo aqui, a gente, Boimbel aqui também, né? Abastece aqui. Obrigado, viu? E assim, pastor, a relação da tragédia, como Deus também, e é um testemunho de vários outros que a gente também aí relata de pessoas que isso chamaram a atenção de algumas pessoas. Sim. Alguns que estavam aí dormindo, alguns que estavam indecisos. Exato. Olha o ponto que pode chegar a crueldade e todo mundo ali, né, fica acomodado. Isso. Né? Mas a questão... Pastor, até em relação a tudo isso, de a tragédia, a palavra diz, né, que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Eu inclinei meus ouvidos, né? Isso que isso. Eu inclinei meus ouvidos e ouvi. Eu falei, poxa, então é isso. E nunca mais isso saiu de mim. E aí, em 2013, eu havia passado muita coisa. Eu estava com meus discos da minha carreira solo, vendendo muito bem no Japão. Sim. No Japão? No Japão. Nós chegamos no Japão, a maior revista de heavy metal, me cedendo 2 páginas coloridas, entrevista, propaganda de página inteira do meu disco, nota máxima à frente de medalhões do heavy metal, nota máxima nas 2 edições da revista, distribuição pela EMI, Japão. Estava com tudo isso. E o selo planejando uma turnê em 2011, quando veio aquele tsunami. Aí, na sexta-feira, eu estava voltando do treino de Aikido, indo para a Arena Music, que eu dava aula de canto nessa escola. Quando o meu celular toca, minha mãe diz assim, filho, bom dia. Oi, mãe. E aí? Filho, você viu o que aconteceu no Japão? Eu tinha recebido, no fim de semana passado, o e-mail com eles falando para mim, estamos agendando a turnê para vocês aqui. A gravadora que vai pagar e tal, e vocês vão viajar em várias cidades do Japão aqui. Parecia que eu estava pisando nas nuvens, né? De repente, quando minha mãe fala aquilo, eu recebi um banho de água gelada. Perdeu o chão. Eu senti meus pés gelar assim, minha mão, e eu falei, não, mãe, o que foi? Ela falou, ai, filho, teve um tsunami, acabou com tudo. Eu falei, você acabou com a minha turnê também. Bom, a partir daí, intrigas dentro da banda, o pessoal se levantando contra mim, espiritualmente você sabe, né, o que é. Era isso que eu queria... Isso depois você já tinha se convertido? Ou não, já então, aí eu vou chegar na conversão. Aí eu cheguei num ponto, pastor, que eu estava destruindo a minha vida, de tanto ódio e mágoa, destruindo a minha esposa. Minha esposa sofreu muito, minha mãe sofreu muito com esse processo, porque eu não tinha paz. E aí, quando você não tem paz, você tira a paz dos outros também, né? Quando, em 2013, veio a conversão. Então, eu não me achava digno, eu achava que eu tinha muita falha e muito pecado para fazer o juramento de aceitar Cristo. Eu já tinha aceitado, ele já era o Senhor da minha vida. Mas eu achava assim, não, o dia que eu me senti pronto, só que aí o pastor, inclusive parecido com você, eita, numa livraria cristã em São Bernardo, que era perto da escola de música que eu estava dando aula lá na Obradec, eu estava um dia falando para ele, pastor, não estou aguentando mais, quase chorando. Eu falei, não sei o que eu faço, porque aconteceu isso. Ele falou, meu querido Mário, tá vendo essa Bíblia aqui?
Tô. Põe a sua mão em cima, vamos fazer um juramento aí, aceitar Cristo. Ai, pastor, mas eu sou tão falho. Ele falou, meu querido, e ele não disse assim, vinde como estais. Você acha que ele não vai mudar as coisas, não vai transformar? É só você aceitar. Estou chorando aqui. Rapaz. Aí eu coloquei a mão, fiz o juramento. E na hora que eu terminei de falar que eu aceitava Jesus como meu Salvador, parece que um bálsamo aliviou todas as feridas que a minha alma sentia arder. Então aquilo eu senti na hora, eu falei assim, o Senhor já me salvou. Porque eu estava num momento que eu não sabia se eu tirava a minha vida de tanta tristeza e mágoa, porque eu não aguentava mais fazer a minha esposa sofrer, minha mãe sofrer com as minhas neuras, com as coisas que eu havia passado. E assim, isso começou uma transformação na minha vida. Até que eu estou aqui, né? Então, hoje, muito ainda tenho que aprender, muito que eu tenho que me transformar ainda nas mãos do oleiro, mas eu estou sentindo o trabalhar de Deus segundo a segundo da minha vida, assim, em cada fôlego de vida, a cada dia que se renova, eu sinto que isso está sendo como Ele quer e de forma alguma, de longe, é ruim. Está sendo ótimo, está sendo maravilhoso. Não tem coisa melhor, não tem escolha melhor. Olha, dá um tempinho para você tomar uma aguinha e se quiser ficar à vontade. Obrigado. E é interessante porque como Deus acredita, Ele tem controle de todas as coisas, realmente o bálsamo, o refrigério, né, eu senti. da alma, e esse testemunho que você conta com tanta emoção, com tanta... Só você, né, sabe o que você experimentou naquele momento, confessando Jesus aí como seu único Salvador, como único Salvador. Diante do encontro aí com realmente com Deus, é lógico, né, a ação do Espírito Santo. Aliás, se eu puder falar também, fica à vontade. Foi tão maravilhosa a ação do Senhor que em 2008 eu tive um sonho que jamais eu vou me esquecer. Aliás, quando eu passo no local, eu olho para onde eu estava e eu passo com a moto, eu falo assim, Senhor, eu estava aqui. Foi uma tarde que eu voltei de um treino e eu fui dormir, tomei um banho, almoçamos, aí eu falei para a Priscila, Pri, estava chovendo, garoando, domingo à tarde. Falei, vou dormir um pouquinho, depois a gente assiste um filme, alguma coisa, vou só cochilar, tá? Que eu sempre gosto de dormir depois do almoço. Tirar aquela soneca. Aquela soneca gostosa, né? Que a gente sabe que ajuda, né? O corpo se refazer. E aí eu deitei. Pastor, de repente, eu estava no viaduto do lado da minha casa. O tempo mais escuro do que já estava, muito escuro. Uma chuva, um vento. E quando eu olhei para trás do viaduto, que é onde tem uns bairros ali, perto da Avenida do Estado, eu vi 3 tornados gigantescos, grandes como eu nunca havia visto. E eu fiz, e agora? Meu Deus, isso aqui com medo. Aí eu escutei uma voz, fique do meu lado que nada vai te acontecer. Quando eu olhei para o lado, eu vi uma túnica branca, um cajado, os cabelos compridos, e eu não conseguia ver o rosto direito, que os olhos pareciam fogo. Os olhos reluzentes. E eu grudei no ombro dele assim, apertado, e tremia de medo, mas de confiança estava pleno. E ele falava assim para mim, olha o que vai acontecer ali. Quando eu olhava, eu via, por exemplo, famílias atravessando, blocos de cimento se levantavam e levavam as pessoas. Aí uma outra pessoa atravessando do outro lado, levantava outros blocos de cimento e levava. E eu assustado com aquilo tudo. Antes de acordar, ele me falou algo mais ou menos assim, o que tem que ser consumado, assim será. Acordou. Acordei suando,
camiseta branca que tinha tomado banho e colocado suada. Mas aquele momento eu vi, antes da conversão, que se eu não abandonasse, não virasse as costas para Jesus, eu estaria aqui de pé até hoje. E às vezes eu falo para as pessoas, quantas vezes era para eu ter morrido e Ele não permitiu. Deu livramento. Estou aqui. E eu queria até, diante do que você falando aí, até mesmo testemunhando, como foi para você, depois da conversão, o pessoal do rock, do metal, e aí? Pastor, eu posso dizer que de lá para cá tem piorado muito. Bom, sempre tem as chacotas, as piadinhas, né? O cara lá é crente. Nossa, mas ele não é vocalista lá da banda tal. Poxa, não sabia não. Mas até foi brando. Quando eu comecei a fincar o pé realmente no propósito, abrir mão das coisas, jejuar, né? Porque eu falo para Deus que eu ainda não consigo fazer o jejum que eu queria, que é ficar dias sem comer. Inclusive para emagrecer. Porém, eu fico a segunda-feira, por exemplo, eu pego um tempo grande da manhã até mais ou menos 14, 15, sem comer. Depois que eu vou almoçar, é um propósito, eu faço. Então, quando eu comecei e oração, né? Joelho dobrado, madrugadas, estudando a Bíblia, aí a coisa começou a piorar. E eu me levantei contra coisas aí na pandemia que o pessoal abraçou, eu me levantei contra, porque eu ouvi do Senhor que era algo para levar as pessoas ao erro, ao engano, e que eu alertasse algumas pessoas que quisessem me ouvir. Mas isso virou contra mim de um jeito que hoje tem chacota. Para você ter uma ideia, eu tinha um show agora em outubro, em Brasília. Lá em Brasília. Brasília, como Pastore, que era o meu projeto solo de heavy metal. E é um festival grande. E eu estava assim, bom, senhor, eu não sei o que vai ser, porque nós estamos com essa polarização, né, política. E eu falei, senhor, se o senhor quiser para algum propósito me levar, eu vou. Mas se for para eu passar nervoso, ser humilhado, sem ter um propósito ali, então me livra disso. É só isso que eu te peço. Porque a gente entende, né, pastor, que o que não te traz paz não vem do Senhor, né? É verdade. Então, pronto. Falei, se for para eu levar alguma afronta, mas chegar ali no microfone e falar de Jesus mesmo e descer o chicote em todo mundo lá, vamos embora. Não tenho medo, não. Mas, vamos ver. Aí eu cheguei pro produtor. Aí um dia na semana eu abri o Facebook. Tinha um fã lá mostrando meus discos. E Mário Pastore, dos maiores vocalistas de heavy metal desse país, do mundo, os discos dele aqui. Nossa. Aí um lá que era meu amigo se voltou contra mim, descendo a porrada em mim. Ixi. Aí o outro embaixo, quem é esse retardado? O cara fala não sei o quê, kkkk, um monte de chacota. Senti, creio que foi do Senhor. Aí eu fui lá pro produtor e falei assim, Rafa, vamos abortar a missão do show aí? Não, me tira dessa aí. Poxa, pastor, o que aconteceu? Eu falei, meu amigo, é o seguinte, embora eu seja cristão, eu ainda não aprendi a dar outra face. Então, se eu subir no palco, alguém jogar alguma coisa em mim, eu vou querer descer para catar o cara pela garganta. Eu falei, se eu tiver no camarim alguma bandinha que você sabe o que segue aí vier me tirar, me afrontar, eu não vou ficar quieto. E eu não quero causar isso para vocês. Eu não quero que eles iam tocar comigo. Sim. Eles iam ser meus músicos de apoio. Eu falei, eu não quero que vocês passem algo que de repente é para mim passar vocês por isso. Então eu abro mão, beleza? Eu não vou, deixa mais para frente. E assim, me doeu muito o coração, porque pense em pessoas que te amam como irmão. E eu fui mais de uma vez, a segunda vez eu fiz Brasília e Goiânia. Fechou Brasília e fechou em Goiânia. Pense em umas pessoas, chama-se Piu Piu Produções. Pense nos caras que pagam o cachê certinho,
que tudo Direitinho. que eles te prometem, eles cumprem. É horário, é lugar que você vai ficar, é alimentação, são famílias, é um carinho. Eu virei irmão deles. Os caras, eu amo aqueles caras. Eu falei, Sei. eu não quero, Rafa, que nem você, nem Pedro Ben e nem Michel passem por isso, se alguma coisa desse tipo acontecer. Sabe o que ele me respondeu? Ele falou, pastor, eu estou muito triste, cara. Queria trazer você para cá, porque a gente ama você, te ama a tua voz, mas, cara, eu entendo o que você está falando. E aqui em Brasília está complicado. O pessoal está indo em show e se manifestando de forma negativa. Outro dia o dono de uma casa precisou conter os ânimos lá. O pessoal. Exatamente. Então, cara, se você está sentindo que é bom você não ir, fazer o quê, cara? Então vamos... Eu falei, então é isso aí, Rafa. Então, pastor, infelizmente, esse povo do rock, você sabe o que eles seguem na maioria, né? Tem várias... Isso. Então, eu tenho sido o motivo dessas coisas. Chacota, riso. Porém, o Senhor me deu uma palavra que muita gente vai vir me pedir perdão ainda por isso. Amém. Né? Então, porque até mesmo diante da palavra, né? E o Senhor fala, bem-aventurados aquele que sofrem injúrias, calúnias, Isso, né, em nome dele. Amém. Então tem esse processo que você passou, sabe muito bem, por isso que eu perguntei aqui. E a gente como sabe pessoal... que se a gente não for perseguido... Não tem sentido, né? Se tiver todo um bem, todo mundo te abraçando. Ah, né? não, então aí Jesus olhar para você e falar, tem alguma coisa errada aí, amigo. Até nessa politização toda, se não tiver um posicionamento de cada um todos não. Eu então, não fico em cima do muro. Então, de jeito nenhum. E nós estamos vendo muitas pessoas ali tomando, vamos dizer, partido, né? Mas assim, tomando um lado, tomando decisões ali, olha aqui, se posicionando diante de tudo isso que está acontecendo. No meio artístico também está sendo muito afetado nisso daí, porque é o que você falou. Até mesmo do que a posição que você falou, do que você tem falado nas suas redes sociais, que eu tenho acompanhado, algumas lives lá até vi. Isso realmente eu acho que, vamos dizer assim, que algumas pessoas aí do rock, né, do metal, o pessoal que você... Poxa, o cara tal, e é naquela coisa, eles têm um outro posicionamento, eles têm uma outra visão de mundo, né, uma cosmovisão diferente. E isso tem afetado bastante na questão da cultura. Né? Infelizmente. E como a gente vê isso? Porque pessoas, artistas como você, que têm se posicionado e têm visto assim, um certo repúdio, né? Aí nos shows, tal. E não é só no rock, é geral. E eu tenho uma posição, eu digo o seguinte... Eu sou cristão e isso é claro para todo mundo. Eu nunca escondi. Eu nunca me envergonhei de falar de Jesus. Aonde eu estiver, eu falo, porque é o que eu creio. É quem me resgatou, me salvou. E eu tenho amor e orgulho por esse Jesus. Eu sei quem ele é na minha vida. Eu sei o que ele fez por nós, que não tem preço. Não tem preço morrer no madeiro daquela forma para que nós tivéssemos acesso ao céu. Isso não tem preço. Então, não adianta que isso jamais alguém vai chegar para mim e falar, pastor, será que você não vai repensar? Eu vou falar, amigo, você vai perder 1000 anos da sua vida ou mais, você vai viver tudo isso? Não, então esquece, eu não vou mudar de opinião de jeito nenhum, é isso e acabou. Então, só que eu não chego em cima de um palco, o máximo que eu faço é dizer assim, eu quero agradecer ao Espírito Santo por estar aqui. Obrigado, Senhor. Mas eu não vou ficar pregando, a não ser que eu esteja num local, eu apresente louvor, seja o propósito, sim, eu vou falar aquilo que Deus me usar, mas eu sei fazer uma separação. Por exemplo, eu vou fazer um show, eu não vou ficar pregando, e não vou ficar dizendo para as pessoas, olha, vote em fulano. Essa é a decisão certa. Tem esse pensamento. Nas minhas redes eu coloco. Porém, o show é um lugar de entretenimento. Eu acho muito errado chegar uma pessoa ali e ficar gritando, fora! Viva esse! Vai lá fazer o show.
Porque você vai acabar ofendendo pessoas que não querem escutar isso, quer ouvir a música, quer ver o show. A arte, isso. Né? Antigamente, pastor, era dessa forma. Nós nos reuníamos, ninguém perguntava a time de ninguém, a fé de ninguém, se cria ou não cria, se... ninguém perguntava, era todo mundo reunido para ver a banda XY e acabou. Olha como isso ficou ridículo. Ficou uma coisa... ridículo porque você se sente ofendido. Você vai lá, o artista tem a opinião dele, põe na rede social dele, fala com os amiguinhos dele, agora não. Chega lá, pessoal, olha a minha bandeira aqui. Não sei se você viu esses dias. Eu não vou falar o nome da artista, eu já sei qual que é. Fez lá... Filha de um outro... Não, então... Ela fez a propagandinha, tá com perigo de perder o cachê. Eita. Porque foi fazer campanha pro cara dentro do show. Ah, tá. Então essa já... tantos, né? Que... Isso, tem um monte, né? Tem um monte. Teve a outra que pisou na bandeira lá também, pelo amor de essa Deus. Isso, né? essa que eu... Não, e o pior de tudo, não mora nem no país, nem né? no país tá no aqui. país pisa na nossa bandeira. Pô, tenha vergonha na cara, né? Eu acho que... Enfim. Eu acho que tem que saber separar muito bem. Se posicionar e respeitar as pessoas. Respeitar as pessoas. Arte é arte, de cada arte, quem quer. Eu acho que dentro disso. Assim, pastor. Pode falar. Existe também uma questão muito. A gente aqui, você falando sua história, é muito interessante. Sua conversão, suas experiências e tantas situações de show aí e tal. E a gente Quando você fizer uma parte 2, a gente fala mais. Né? Tem muita coisa. Tem muito, eu sei disso. Eu não sei nem quanto tempo deu, que eu esqueci até que de marcar pra gente ter uma noção aí. Mas depois a produção aí me avisa quanto tempo já foi. Tá certo. Assim, a questão é, muitas vezes as pessoas... a gente está falando de arte. Muitas vezes o cristão, na igreja, ele... tem aquele desconforto, até mesmo desconhecimento, às vezes. Eu já vi muito isso, acho que até comentei com você. E acha que por ser da igreja, por ser cristão, ou evangélico tal, eu não posso ser músico, eu não posso cantar, eu não posso tocar, vamos dizer assim, no mundo, ou secular, ser secular, porque não, eu tenho que ser músico, eu tenho que ser cantor só dentro da igreja. Então, uma das coisas é que muitos desconhecem a questão da profissão como músico, né? E você aqui ainda, né, atua cantando, tal, dá aula, mas enfim também em eventos também você participa. Sim. E é a mesma coisa que a gente chegar aqui e falar, né? Um médico, olha, você é médico cristão, evangélico, então você não pode atender quem não é evangélico, você não pode fazer cirurgia. Que você sentido? É advogado, então você só advoga para evangélico e cristão, para as outras. Então você é músico, só toca na igreja? Só pode fazer para a igreja? Exatamente. Música é uma profissão. O que você pensa em relação? Vamos lá. Eu vou resumir também para não falar muito. Mas aconteceu um tempinho atrás aí de um cristão me chamar, inbox lá no Messenger. Falou, pastor, estava conversando aí com o pessoal que é irmão aí, tal. E, queria entender uma coisa aí sua aí, pode falar. Queria entender que, você se diz cristão aí, que você serve Jesus, mas você canta Ave Maria em igreja aí e tal. Ah, rapaz, eu respirei fundo e falei, irmãozinho, eu quero falar uma coisa para você. Uma coisa é louvar a Deus com a minha alma e coração, como eu faço na igreja, e outra coisa é receber para colocar o pão na minha mesa, cantando profissionalmente. Então é isso, quando a Ave Maria é cantada, eu não estou fazendo adoração a Maria, eu estou fazendo um trabalho de músico profissional, ao qual eu sempre fiz, e o Senhor nunca disse para mim que eu não deveria. Agora, eu quero dizer uma coisa para você, tudo o que eu vou abrir a boca para cantar, agora eu peço discernimento se agrada ao Senhor, se eu posso, se isso há um respeito, pelo menos que Ele diga para mim, pode fazer, eu permito, e eu já vou na letra. Você quer um negócio que aconteceu outro dia? Pode falar. Os noivos pediram um pagode lá, para saída de casamento, que era para eu cantar aquilo. Ah, porque a menininha é isso, rebola, não sei o quê. Eu cheguei para a dona da orquestra e falei, peraí, você sabe que eu sou cristão. Você acha que eu vou chegar dentro de uma igreja e cantar isso aí? Pelo amor de Deus, eu abro mão do casamento, se precisar.
E eu ia ganhar bem. Aí ela, eu entendo a sua religiosidade. Eu falei, não. Religiosidade não. Conversão. Religiosidade é fanatismo. Eu estou falando dentro da palavra de Deus. Eu sou convertido e entendo o que Deus quer falar. Então não vem com esse papo de religiosidade, não. Eu falei, eu estou dizendo para você que isso desagrada o meu Deus. Eu não vou fazer. Não, tudo bem. Instrumental. Tocaram. Instrumental. Eu não canto. Não cantou. Exato. Então, pastor, o que eu vejo? Nós temos que pedir o discernimento ao Senhor. E o limite... O limite até onde a gente pode ir. Chegar. Eu posso, sim, ser um músico profissional. Mas a hora que vem alguém e fala, você vai cantar aquele negócio que você está... Eu estou fazendo uma oferenda para não sei o que lá. Eu falo, então, amigo, pode chamar outro que eu não canto. Eu abro mão. Eu acho que esse é o limite que todo cristão tem que ter. É saber o que Deus vai se desagradar perante a conversão dele. Onde, para quem, como que é. Como... E aí, um casamento, eu sinto do Senhor. Ô filho, não há problema. Você não está cantando algo que me ofende. A Maria foi a mãe do Senhor. Ela não uma mulher honrada. É honrada, né? santa. Ela é santa, ela está lá no céu. Só que ela não tem que ter adoração, nós sabemos. Isso. Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Maria não pode ter a mesma adoração que o Senhor e o Senhor Jesus. Nós sabemos disso perante a palavra. E você falou isso daí, eu lembrei de uma situação que também, né? Também sou músico, né? E eventos também, toco ainda, né? Participo de alguns eventos e tudo mais. E interessante que teve uma situação também de um que foi, olha, nessa parte aqui, daí você vai cantar Ave Maria, o cantor. Ave Maria, eu não vou cantar, não. Ave Maria, mas como você vai ter que cantar? Foi pago, então. No contrato tá aí agora, tá. Daí só fizeram instrumental, né, tudo, e ele não cantou, ele não se sentiu à vontade dentro disso daí. Mas você, né, como você bem falou aí, é o limite de cada um. E outra situação também, pastor, rapidinho aqui, foi uma situação em que uma cantora cantou, né, tal, Ave Maria cristã, evangélica, né, uma mulher de Deus, né, ela cantou, aí todo mundo ficou, até eu também, rapaz, que Ave Maria. Aí o pessoal, depois que acabou, foram lá parabenizar ela. Gente, você cantou Ave Maria que eu me arrepiei todinho, Nós ficamos arrepiados, mas é uma essência tão diferente que você cantou. Ou também, né, o diferencial que tem aí do cristão. Isso, exato. Que mesmo ele ali em momentos ou trabalhando, não é só na questão do músico ou cantar, mas em todas as profissões, em todas as áreas. Quando você faz uma coisa que você sabe que você é de Deus, tudo aquilo que você acha que alguém acha que né, não realmente vem a essência. Vem diferente. Daqui vem diferente. Vem diferente. Muitos padres, a orquestra chegaram para mim e falaram, Mário, o padre falou que chorou quando você cantou Ave Maria, se emocionou. Hã? Se emocionou, que nunca viu ninguém cantar dessa forma que você cantou. Aí, essa experiência Entendeu? Que você também... Exato. Então, Deus, ele está nos usando o tempo todo. Então, assim, é o que eu falei. Eu entendo muito bem qual é o papel de Maria, como eu entendo totalmente o que é a nossa conversão e adoração. Então, eu acho que antes da gente chegar e colocar qualquer coisa a nível radical, a gente precisa ter o discernimento e o conhecimento do alto. Verdade. É isso que o Senhor nos dá. Então, eu nunca senti do Senhor, se eu sentisse, eu também iria olhar, falar, não vou cantar Ave Maria, não. Deus falou comigo aí, não. Agora, tem coisa que nem esse pagode. A hora que comecei a ver a letra, o Espírito Santo já me deu aquela apertada. Olha essa palavra aqui, não sei o quê. Aí eu cheguei para a dona da orquestra e falei, vem cá, para aí, né? Você acha que eu vou cantar isso aí? Chega, né? Parou. Não sei o quê, tem que cantar. Eu falei, não tem que cantar, eu abro mão, você chama outro para cantar. Isso é muito interessante e pertinente, sabe por quê? Porque, assim, eu tenho ajudado, né, vários músicos de igreja, tal, cristãos, que chegava, você percebia que ele não sabia fazer outra coisa, ele não conseguia parar emprego, ele não estava feliz, ele achava, procurava, daí conversava, olha, tal, eu sei que, pastor, eu sei que o senhor é músico também, tal, é de orquestra, toca, né, em banda sinfônica, toca também em eventos, tudo mais, mas, pastor, como é isso? Eu quero... Então, eu ensinava alguns
os caminhos. Olha, tem outros caminhos. Né? Então, para quem é cantor, pode fazer ali, tá num coral, participar de um coral, de uma orquestra, ou que seja, ou também tocar músico. Tem a questão de banda, tem a questão de eventos, casamentos, tal, e tem tantas outras coisas que você pode exercer, onde Deus também você vai se sentir bem. E a única coisa que assim tem alertado muitos, principalmente esses que são de banda, né? Ou sertanejo, ou tal, no pop, né? Eu falei assim, olha, é muito cuidado. Porque você tem que ver se você vai suportar ficar neste lugar. Você tem que entender também o seu lugar. Você viu a separação da dupla lá? A Maraísa com a... Por que eu estava comentando esses dias com um aluno meu. Por que o Senhor fez isso? Quem separou elas foi o Senhor. Porque, eu não sei se é a Maiara ou a Maraísa. Eu também não sei qual delas. Eu não sei qual das duas, eu não lembro o nome de quem é quem. Canta louvores em live. Aí depois ela vai cantar pro mundão... eu perdi o namorado, enchi a cara, não sei o quê. Não. Ou você serve um, ou você serve outro. Acabou. Isso está errado. Eu cheguei para uma amiga minha, que foi do Raul Gil, cristã, também estava cantando esse tipo de sertanejo. Eu cheguei para ela um dia e falei, Bela, o Senhor te quer de volta. Escolhe. Você está cantando para o mundo aí, não está agradando ele, não. Volta para ele, começa a cantar, louvar a ele. A sua voz foi feita para isso, o seu dom foi te dado para isso. Ela está na igreja. Amém. Largou a duplinha dela lá. Tá esse entendimento. É onde uns podem, uns conseguem, não se corrompe, muito pelo contrário. Isso. Né? Deixa Deus usar. Deixa Deus usar. E tem também ali o testemunho, né, do Rodolfo Abrantes. Isso. Que foi do Raimundos. Isso. Que ele se converteu. Ele falou, abriu mão, acabou. Não, mas eu abro mão porque eu sei da onde Deus tem me tirado. Eu sei que... E você sabe o que é muito engraçado? Quando o Senhor começa a habitar dentro de nós, a gente peca, aquilo dói como se fosse uma brasa no peito, como se fosse uma lança. É na hora. Na hora. Na hora. Aí você fala, peraí. Então você imagina o Raimundos, que é cheio de palavrão, o cara indo na igreja, glória a Deus, aleluia, o Senhor é santo. Aí lá na banda, não sei o que lá, blá, 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 falando um monte de palavrão. Você acha que o cara se sentiu bem com isso? Mas de jeito nenhum. Então ele falou, peraí, para onde que eu quero ir? Eu vou voltar para o mundo? Eu vou agradar o mundo? Vou ficar aí e já era a minha salvação? Porque... É momento de decisão. Ou então eu vou escutar o chamado e acabou. Acabou quem eu era, acabou o que eu busquei, já era, acabou, agora é o Senhor. É assim. E uma coisa que você falou... É assim. Dentro disso que você falou nos shows, eu agradeço ao Espírito Santo por estar aqui. Sempre. Essa questão chave que você falou. O Espírito Santo, gente, dar oportunidade para que realmente, o que o Espírito Santo, talvez o Espírito Santo quer te levar para um lugar que você acha que aqui não é o lugar, mas esse é o lugar que eu quero que você esteja. Dar lugar para o Espírito Santo para você entender qual que é. Ele também vai te incomodar. Aqui não é seu lugar. Deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. É ele que faz. Né? Deixa então, ele... antigamente, se alguém virasse para mim e falasse, cara... do jeito que você está indo, você vai ser pastor. Posso falar uma verdade? Eu ia ficar envergonhado. O nome já está perto, pastor. Não, eu ia ficar envergonhado porque ia falar, nossa, eu vou estar ali com a Bíblia. Nossa, aquele pessoal que vai dentro de trem, fica... Hoje o cara fala para mim, pastor, e olha, desse jeito você vai ser pastor. Eu falo, se Deus quiser, eu vou ser o que ele falar que eu vou ser. Acabou. É pastor? É ministro de louvor? Eu vou ser o que ele quiser. E sabe o que é mais maravilhoso dentro disso tudo? É você ver ele trabalhar dentro da sua casa, dentro da vida da família, da sua esposa, dos seus animais. Milagre. Milagres que você vê acontecer com animaizinhos seus. Fala, já ia embora. Não. Fôlego de vida, vai viver mais. Está aqui, está de pé. Bênçãos. A prosperidade que você começa a ver que você, né, que Deus vai prover, tudo que Deus vai prover. Então, servir a Deus não é que a gente vai servir esperando presentinho, não, toda hora. Tanto é que, nesse processo aí, me arrebentei de moto várias vezes, fiz a viagem lá que eu te falei, que quase que eu fiquei,
Passei coisa que... No Vale da Sombra da Morte. Oh, meu Deus do céu. Mas chorando de joelhos, eu falava, Pai, eu estou aqui. Eu não largo, eu não desisto. Faça o que fizer o inimigo, não largo de ti. Estou aqui. Cada dia mais forte, cada dia mais fé. E assim, quando eu vejo o que ele fez na minha vida, o que ele faz todo dia... Não tem como olhar para o outro lado. Eu olho para cima. Ele, tudo dele. Eu olho para cima, eu falo assim, nossa, eu estou na sua mão e é a coisa melhor que podia ter me acontecido. Eu falei outro dia na igreja, nossa, quantos anos eu quis estar no palco do Rock in Rio. Hoje a melhor coisa é estar aqui. Não quero mais saber. Rock in Rio, estou nem aí para isso aí. Isso aí é vaidade. Não há lugar melhor que estar na casa do Senhor, aleluia, na presença do Senhor. Entre mil lugares, pode ser mas não há um lugar. Pastor, a gente vê pessoas que falam mais de uma língua, 4 línguas, 5. Tem PhD, pós-graduação, faculdade em Harvard, blá, 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 blá. Querendo votar em ladrão. Querendo apoiar gente que não presta, causa que não presta, tem família e não para pensar um segundo, poxa, sério mesmo que é isso que eu quero para o meu filho? Eu vou apoiar isso e ver meu filho do jeito que essas pessoas cegas e surdas aí, imundas cada dia mais estão? É isso que eu quero? Não. Aí a gente vê toda essa sabedoria do Senhor, dizendo assim, sai daí, filho, aí só tem imundície, isso não presta, isso não vale nada, isso é sujo, isso é do esgoto. Eu estou te tirando disso, estou te transformando, te lavando, te remindo. Olhando para você e dizendo, agora seus pecados estão perdoados. Você é nova criatura. Aí você vai olhar para isso, aí você vai dizer, agora ninguém, eu não tenho PhD, faculdade em Harvard, eu arranho legal um inglês, um espanhol, me viro, minha esposa tira até sarro de mim. Mas eu melhorei bastante. Tanto é que eu conversei muito lá no Chile. Você falou que foi para Bolívia. Bolívia, também, Chile, Argentina, Paraguai. Internacionais. Isso. E o pessoal virou lá para mim e falou, Pastore, você habla muito bem. Porque vem muito músico aqui brasileiro, não consegue se comunicar com a gente não entende eles, não entende a gente. E você entende, fala, a gente consegue entender. Não é perfeito, pero... Então, mas eu me viro. Mas, pastor, eu não sou aquele cara que abre a boca e fala francês, tudo. Mas a sabedoria que eu tenho, que vem lá de cima... Sabedoria. Isso desce do não céu. Tem preço. Coisas que Deus me fala assim, me discerne na hora. Olha, isso aqui fala para essa pessoa que esse caminho para ela é tortuoso, que ela vai cair aqui e é uma cilada do diabo. Aqui ela vai sucumbir, porque o diabo é astuto. Ele está fazendo isso aqui, ó, para levar ela para esse buraco aqui, ó. Acabou a salvação aí, já era. Fala para ela não fazer isso. Aí eu falo, meu Deus, você acha que humanamente eu ia saber disso? Não. De jeito nenhum. Então é ele. Você então, tinha até falado de um fato ali na Bolívia que você... Foi terrível. Eu fiz uma viagem, 2 semanas, e o produtor havia me chamado e tudo bem, eu tinha recusado antes porque eu tinha muito trabalho e eu tinha que tirar música. Indiquei um conhecido, deu tudo certo, recebeu, foi tudo certo, voltou, tudo pago, blá, blá, blá. Foi um outro também, conhecido. E aí eu falei, bom, se todo mundo deu certo, para mim também vai dar. Foi meu erro. Então eu não pedi um contrato, eu não pedi metade do cachê. Cheguei lá, não, seu cachê está guardado, fica tranquilo. Tranquilo, pastor, tranquilo. Está guardado o dinheirinho. Tá bom. E fui indo, aí teve dias, pagou o almoço, pagou a janta, o hotel. Foram 2 semanas, eu fiz 5 shows. E a coisa para mim começou a me incomodar, creio que foi o Espírito Santo, né, que começou a falar, ó, fica de olho aí, né?
E no penúltimo show, na sexta-feira, eu falei para ele, ó, se você puder me pagar o cachê amanhã, antes do último show, eu agradeço. Ele me deu uma olhada meio estranha, meio torta. Ah, tá bom. Eu falei, já fica... O que aconteceu resumidamente, que a história também é longa, é que ele me largou no hotel, a gente ia viajar para a última cidade, que eram 6 horas de Cochabamba. Nós íamos viajar 6 horas para fazer esse último show, e dali, em Sucre, eu pegaria o voo para Santa Cruz de la Sierra, voltaria para o Brasil, né? Sim. Ele me largou várias horas no hotel, de manhã até quase 3 horas da tarde. Rapaz. Ele ia passar 9 horas para me pegar para fazer o show. E eu tentava localizar ele no WhatsApp e não conseguia. Eu comecei a ficar desesperado. Por quê? Eu sou uma pessoa, geralmente, eu tenho a coragem de enfrentar o que for. Só que eu estava num país que eu não conhecia ninguém, que eu não tinha ninguém ali. E eu falei, e agora? Se eu não pago a diária, vem a polícia aqui, me prende, tira o meu celular, me joga numa cela aí com um monte de gente. Acabou minha vida. Eu não consigo falar mais com a minha esposa, com ninguém. Sem dinheiro. Isso. E aí? Eu comecei a chorar de desespero. Dobrei meu joelho e falei, olhei para cima e falei, Satanás, você não vai ganhar essa. Você não vai me fazer blasfemar contra o meu Senhor. É o Senhor que vai me tirar daqui. O Senhor vai me tirar daqui. O Senhor vai me tirar daqui. Daqui a pouco eu mandei uma mensagem pro guitarrista, o cara veio. Aí o cara veio no hotel, eu chorando. Não tenho vergonha de admitir, não. Estou chorando de nervoso. Eu falei, por favor, vamos achar o Edwin, porque... Né? Desculpa, estou falando o nome dele aqui. Já foi. Bom, depois corta, tá? Na hora que você editar, você corta. Pra você expor a pessoa, né? Aí o cara, falei, ó, vai atrás dele aí, porque, pelo amor de Deus, cara, eu não tenho dinheiro para pagar essa diária. Eu tô aqui e cartão ali era muito difícil, pastor. Era uma outra. Eu comprei lá algumas coisas, eu pagava tudo em dinheiro. Porque cartão não era toda a loja que tinha. Que eles chamam de tarjeta. Né? Não passava. Aí o dono do hotel até me tranquilizou. Esse cara apareceu 3 horas da tarde. E aí tinha falado que ia cancelar o show, que não ia ter mais show. Aí eu chorando de nervoso, falei, fala para ele me trazer o cachê, me põe no avião e tchau. Já era, para mim tá ótimo, paga menos, porque eu não fiz um show, tá ótimo, só quero ir embora daqui. Aí o guitarrista, calma, Mário, vamos resolver. E mandando mensagem para ele, ó, pastor, ele tá aqui no hotel, eu tô com ele aqui, como é que é? O cara me aparece 3 horas da tarde. Eita. Aí eu sem comer, e eu fiquei num estresse com esse cara. Aí eu, 6 horas indo de carro, uma estrada que era 2 vezes pior que estrada para Santos. Muito mais curva e animal atravessando, eu ainda falando, pelo amor de Deus, vou ver algum bicho ser atropelado aqui, vai estragar mais ainda meu dia, do jeito que eu amo animal. E pai, chegamos lá, eu com cãibra no corpo todo. Aí o cara vira e fala para mim, olha, eu estava com o seu dinheiro e eu tive que usar não sei o quê, eu pedi para um amigo meu aí. Eu falei, pô, cara, você falou para mim que você tinha meu dinheiro, como é que fica? Aí o cara me ameaça. Ó, Mário, você acha que eu não vou pagar você? Toma cuidado. Nossa, na hora assim, eu respirei fundo, eu falei, amigão, eu tô aqui para fazer meu trabalho, eu vim doente, eu tava com a voz rinite, sinusite ruim. Falei, eu vim trabalhar doente, mas eu vim para cumprir o que eu tinha que cumprir. Então faça o mesmo comigo, é só isso que eu tô falando para você. Aí o cara, não sei o quê. Aí o cara me enrolou, pastor, me enrolou. Aí, final das contas, ele pagou, ainda me pediu desconto para gasolina e outras. E ele deixou a pousada para mim pagar para os músicos que tinham dormido lá. Foi uma luta para voltar. Mas quando eu cheguei no aeroporto, eu fiquei 23 horas de um aeroporto para outro para voltar, porque ele tinha falado que ia mandar alguém me pegar no aeroporto para dormir num hotel e voltar. Você acha que depois de tudo que eu passei, eu ia sair do aeroporto com um desconhecido? Tá bom, né? Conclusão, fiquei no aeroporto, cochilei por lá, andei, comi, fiz o que eu tinha que fazer, cachê no bolso. Quando eu estava olhando para a pista, o senhor fala para mim assim, filho, sabe a fornalha? Sei. Você entrou dentro dela.
Sabe Moisés sendo perseguido pelo faraó? Sei. Você aconteceu isso também. Você está vendo essa pista aí aberta? Tô. Eu estou abrindo o mar para você. Você volta para o Brasil hoje, são e salvo. Porque sou eu que vou te levar de volta. Eu chorava e falava, Senhor, você passou, filho, você conseguiu. Você passou pelo fogo. E agora você volta. E você fez o que tinha que fazer, mesmo o inferno se levantando contra você. Rapaz, olha, é isso. E a gente vê, né? Muitas vezes a gente acha que, no momento de desespero, acha que Deus não ouve o nosso clamor. Estamos totalmente sozinhos. Isso. Mas eu acredito que tudo também é permissão de Deus. Permissão de Deus. Isso, para que a gente entenda e tenha... Isso, esse discernimento, então, né? Muitas vezes a gente tem que se permitir dar lugar para Deus, entender, discernir. Isso, exato. Deixar o Espírito Santo conduzir. E é um desafio. Entre esses desafios, pastor, todo o que você aí está contando, que você está passando, e até a relação, mesmo estar em eventos, mesmo estar em música. A gente sabe que também tem gente que... Eu conheço pessoas que falam assim, olha, pastor, eu não posso nem ouvir mais música do mundo, porque eu ouço e me traz lembranças. Então, cada um tem muita coisa que eu também não ouço mais. Que a gente tem os nossos limites, tem aquela coisa mesmo como músico, mesmo, né, em relação a tantas outras coisas, né? E... o interessante é que você fala e tudo que você conta, é muito legal isso daí, que você conta as suas experiências, a questão da sua profissão, do que tem trazido e como Deus também tem te usado nas experiências. Sim. Como Deus tem falado contigo em relação a todo esse passo, né? Sim. Você tinha falado sobre... colocou aqui, né, pra gente que, é lógico, você está caminhando. É interessante que, antes de falar de cristãos, né? Os cristãos, tal, antes de ser conotado esse nome para nós, os cristãos, que hoje é tão bonito, né? Falar que mas antes era xingamento, né? Quando começou, era xingamento. Mas era conhecido como caminho. Sim. Né? O caminho. Sim. É interessante a gente entender isso, que tudo começou por um caminho, né? E a gente sabe que Jesus é o caminho. O caminho, exato. O caminho, a verdade e a vida. E a vida. Então, exato. são um caminho que nós trilhamos. E muitas vezes a gente não quer dar esse espaço, a gente não quer trilhar esse caminho, porque cada um tem o seu. Sim, cada um carregue a sua cruz. Então, não tem por onde Pegue fugir. a sua cruz e me siga. Então, quer dizer, a gente tem que abandonar muitas coisas. Abandonamos e dessa mesmo. questão que a gente estava falando aqui, até mesmo que eu comecei iniciando falando bate-papo sobre essa questão também do músico profissional. Cristão, né? O que você poderia também, dentro disso, sei lá, aconselhar ou até mesmo... Ótimo. Não, vamos lá. Eu acho que a gente... Glória a Deus por tantas honras, né? Porque eu tenho visto isso em todas as igrejas que eu tenho ido. Porque quanta honra que o Senhor me dá. Chega o pastor Douglas, sobe aqui e faz um louvor. Aí, hoje de manhã, meu pastor... Mário, abre o culto aqui com uma oração. Eu falei, meu Deus do céu, olha o que Deus está fazendo. Gente, cristãos vindo para aprender a louvar comigo, a cantar. Né? Então, tanta coisa o Senhor tem feito e eu sou um instrumento. Né? Então, o que eu posso aconselhar aos músicos é que, quando tiver um trabalho para fazer, veja bem o limite aonde... não vai atrapalhar a sua caminhada com Cristo. E se precisar, abra mão. Abra mão, porque o Senhor vai te honrar com uma outra porta muito maior e muito melhor. É muito melhor. Então, não esquenta a cabeça. Nossa, eu ia trabalhar com fulano, ia ganhar aí 5 mil reais. Pô, e o que você vai cantar, querido? Eu tinha que cantar lá, tem umas batucadas, né? E tem falando de... uns, né? Mas que não condiz com... Tá longe de falar de Cristo, ele então, tá, né? Meu amigo, é você que tem que escolher. Se você já escolheu, você sabe se você fala sim ou não para isso. Então, a Bíblia diz, sim é sim, não é não. Seja o seu falar talvez, sim ou não. Talvez é do maligno, né? Então,
A dúvida A dúvida é do maligno. Eu não sei agora. Claro que tem coisas que às vezes vêm. Nós humanamente, Isso, às vezes vem. E eu passei por uma situação dessa, não vou contar aqui o que é, mas esses dias eu passei e eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo. Isso para mim não é de Deus, mas parece ao mesmo tempo uma bênção, porque foi aberta uma porta. O que eu faço? Orei, pedi, fui ali. No último momento, o Senhor falou, sai daí, estou te tirando. Eu subi na moto e fui embora. Não fiz, não me arrependi. Quiseram me humilhar, a pessoa que estava me chamando ali quis me humilhar, mas de forma alguma eu me senti humilhado, porque eu falei assim, Deus, na hora certa, me tirou dali aonde eu, no começo, não entendia. Então, o que eu digo para os irmãos aí que vão acompanhar o podcast aí, é o seguinte, fale com Deus sobre os seus limites, sobre o que agrada a Ele e o que não agrada. Com certeza Ele vai falar para você, isso aqui não. Isso aqui tudo bem, não tem problema, é profissional, tem um limite, ok, vai lá e faz. Eu vou te abençoar. E quem sabe ali, por exemplo, é a mesma coisa que você vai numa rede de televisão que o pessoal fala, mas essa rede de televisão só... eu vou onde for para chegar ali no meio, pode ter um monte de bode, e falar assim, meu Senhor é Jesus, é Ele que me resgatou, salvou, me limpou e vai me levar para o céu. E aí, vocês estão aqui, vocês querem também? Então aceita Ele como seu Senhor e Salvador, pronto. Eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Então não importa. Então tem horas que você não entende, mas o Senhor vai te levar ali no meio para você carimbar o selo em todo mundo ali. E só vai entender Acabou. Se permitir ser Como usado. eu escutei dentro de um metrô lotado, quando o rapaz olhou para mim e falou assim, irmão, você crê no Senhor, né? Olhei e falei, creio. Ele falou, eu estava querendo ir para a igreja, mas não tinha ido. Ele falou assim para mim, com uma criança no colo, metrô lotado. Você tem o selo do Cordeiro. Vai para a igreja que Jesus quer falar com você. Eu saí de dentro daquele metrô que acho que quem passava por mim falava, o que esse cara está chorando desse jeito? Eu chorando de parecer criança. Então, é isso. Quando você começa a servir ao Senhor, Ele vai te mostrar exatamente quem Ele é e o que Ele quer dentro da sua vida e no propósito dEle. E você vai escolher se você serve ou não. Se você entrar para servir, eu te aconselho servir de verdade. Não ser um cristão de meia pataca, né? Aquele cristão que hoje, glória a Deus, amanhã fala um monte de palavrão, tá ali no... não existe isso. Ou você é ou você não é. Olha, muito assim, o que você mandou muito bem aí, acredito, que serviu também para aqueles que já estão no meio artístico, já estão já executando, já estão trabalhando profissionalmente, né, como músico, como cantor, enfim, para também rever os seus conceitos, o que você está fazendo, será que a sua luz, né, tem azeite aí na sua lamparina, está acesa, será que a luz do Senhor está refletindo em você, para que você mande uma mensagem com palavras ou não, mas a sua presença, porque os pés daqueles que são selados por Cristo, onde pisarem, irão fazer a diferença. Então, rever você aí, que já está no meio, já está tocando aí, está numa banda, ou que seja, você que ainda está em dúvida, poxa, eu sinto que eu quero ser um músico profissional, eu quero trabalhar profissionalmente, pense, né? Peça a orientação de Deus e permita também. Deus, isso vai ser bom para mim? Isso será, porque eu só estou tocando na igreja, eu não consigo me encontrar em outras profissões, eu me vejo só nessa. Então pense. Tem também aqui, né, onde eu também vou deixar para você, pastor, agora aqui no final, que nós estamos finalizando, tem que passar rápido, né? Passa rápido. Da aula também, se aperfeiçoar, da aula de instrumento, de canto. Aqui, pastor, e para a gente também poder encerrar, poxa vida, passa muito rápido
rápido o tempo. Mas, enfim. Mas eu vou voltar a segunda, terceira, quarta parte. Né? Vamos fazer aí um episódio, como é uma série. Série Pastore. Série Pastore. No podcast Testemunhos. Destaque Show. Testemunho Destaque Show. Cantor e profeta. Pastore, então é o seguinte. Deixa aí, tá? Suas redes sociais. Eu vou deixar também na descrição aqui. Tá joia. Deixa suas redes sociais. Você também dá aula. Isso. Não falamos nem das artes marciais também, se você quiser também. Eu tô faixa preta, gente. Aikido, né? Aikido e, graças a Deus, bastante conhecimento aí em outras artes marciais desde criança. Só um homem. E ontem falei, eu estava dando aula na Igreja Renascer ontem de manhã de Aikido, e eu falei lá pro pessoal, gente, ao contrário de que pensam que quem faz luta faz para brigar, para entrar em confusão, não. Façam para aprender a se defender se algo ocorrer. Mas a paz, é a paz de Cristo que tem que habitar em nós o tempo todo, sempre. Amém. Então, eu, por exemplo, hoje, graças a Deus sempre foi assim, mas hoje mais ainda. Eu vejo uma briga aqui, eu estou indo para o outro lado. Não quero saber nem de passar perto. Mas temos que, né, se Deus me deu esse dom, tanto de ensinar a técnica vocal, como ensinar a arte do combate, a arte marcial, a arte de luta, então eu estou seguindo aquilo que o Senhor quer, mas sempre vai ser a palavra dele em primeiro lugar. Então, bom, eu dou aula de técnica vocal há quase 30 anos aí, né? Quem quiser falar comigo também, o Instagram MP Voz, a minha rede social Mário Pastore, Facebook, e tem o WhatsApp também, né? 11 98637 5807. Estou à disposição, tá? Pastor, muito obrigado pelo teu carinho, essa amizade tão bonita entre nós, que é só Deus que proporciona, né? Eu digo sempre que o Senhor tirou tantas pessoas da minha vida que não me edificavam, não edificavam o meu trabalho, a minha casa, a minha pessoa, e o Senhor foi colocando pessoas que estão trazendo assim algo tão lindo, tão maravilhoso na minha história. E você é um deles, né? Eu que sou grato aqui pela sua presença. Eu agradeço muito. E você falando em frase, eu tenho uma frase que eu costumo dizer, que é também de um teólogo, agora eu não recordo o nome dele, mas que ele fala que Deus não une somente pessoas, mas ele une propósito. Amém. Eu acredito que a nossa união está dentro desse propósito. Eu também creio. Eu que sou grato. Amém. Com a sua presença aqui, Mário prazer. Pastore, Foi um prazer. Talentoso, um homem de Obrigado. Deus, e eu fico muito feliz. Só para finalizar rapidinho, Pode, fica à vontade. Eu estou em vias de lançar o projeto Sina Crucis, que é para evangelizar o pessoal do rock. Quem gosta de ouvir um rock mais pesado, mas falando de Cristo, as letras totalmente cristocêntricas, tá? Então não é falando que o ser humano é o lindo e maravilhoso de Deus. Não, o centro é Cristo, né? O foco é Cristo, ele é o rei. Então, em breve, eu estou levantando uma campanha, pastor, para poder fazer a prensagem. Inicialmente serão 300 discos. Olha! E é um trabalho que está lindo, maravilhoso. Eu vou te mandar os vídeos depois para você ver, se você quiser colocar um trecho aí, né? Tudo para o pessoal ver. Então, quem quiser me ajudar nessa empreitada, é só falar comigo. Tá bom? Sina Crucis, por enquanto o título do CD, que é a música que tem um dos lyric vídeos, é Luz do Mundo. Tá bom? Amém. E a gente sabe quem é a luz que veio nos iluminar nesse mundo, né? Para poder fazer essa obra. Eita, tá bom? glória. Obrigado, glória a Deus. Pastore, muito obrigado. Eu Deus que agradeço grandemente sua vida. Amém. A sua todos esposa nós. Também, Priscila, que está aqui, né? Presente também, aqui no nosso estúdio. Obrigado. Veio, né? Locomoveu de longe, né? De lá longe, do ABC, de longe. até aqui a nossa cidade Veio de Guarulhos. Amém. Mas eu sou grato. Obrigado. Pessoal, tivemos aqui em destaque Mário Pastore. E você que gostou desse vídeo, ficou aqui até o final conosco, compartilhe esse vídeo aí, né, para que tenha mais alcance, mais relevância, né? E tudo aqui a gente fazemos, o canal aqui tem um objetivo, né, tem o cunho aqui cristão e abençoar a sua vida. Nós somos abençoados, vamos abençoar, vale mais dar do que receber. É isso aí. Tchau, tchau e até a próxima. Valeu. Deus abençoe. Obrigado, Pastore. Sensacional.